E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau, e esse é um guia do Yanqing. Yanqing é um personagem 5 estrelas do tipo gelo, e ele segue o caminho da caça. Personagens desse caminho são focados em dano em alvo único. E o Yanqing em específico tem uma facilidade muito grande de dar dano em alvo único. Essa facilidade vem do kit dele girar em torno de buffar a ultimate dele para ele dar um dano muito alto. Então, começando pela técnica. Depois de usar a técnica, quando você iniciar a batalha, você vai ter um buff que aumenta em 30% o dano de Yanqing para inimigo que está com HP acima de 50%. Esse buff ele dura por 2 turnos, e tem uma coisa maravilhosa nele que é você poder ativar ele, mesmo em batalhas onde você não começa atacando o inimigo. Digamos que você está fazendo uma missão principal de mundo, ou você está fazendo um universo simulado e entra numa daquelas conversas que iniciam a batalha. Se você tiver ativado a técnica dele antes, você vai iniciar a batalha com o buff. Não é obrigado a acertar o inimigo para poder ter o buff. Dito isso, agora a gente vai para o talento dele. O talento dele é o ponto mais importante do boneco. E como que funciona esse talento? Quando Yanqing tá com a sincronia da alma de ferro ativa, tem menos chance dos inimigos atacarem ele. Ele recebe um buff de taxa crítica e dano crítico. E quando ele atacar um inimigo, ele ganha uma chance de 50% de dar um ataque extra. Esse ataque extra ele escala em 25% do ataque do Yanqing. E ele também tem chance de congelamento, então é muito útil. Bom, e se você receber dano do inimigo, a sincronia da alma é desativada. Se você tomar dano, em específico, seria se você perdesse HP. Se você tiver com escudo e o inimigo não conseguir diminuir seu HP, a passiva continua lá. Então só nessa passiva, bem grande, cheia de função, já é um pouquinho esquisita, assim, quando você olha na primeira vez. Porque ele diminui a chance de ser focado, aumenta a taxa de dano, ainda dá dano extra, ainda tem chance de congelamento. É muito esquisito você ver um boneco DPS se buffar tanto. E isso é só o começo. Essa sincronia da alma de ferro só dá pra ser ativa na skill dele. Além da skill dar o dano normal, ela ativa a sincronia da alma por um turno. Agora a gente vai pra Ultimate, que é o ponto mais forte que mostra por que ele tem muito dano em alvo único. Quando você usa a Ultimate, aumenta a taxa crítica dele em 60%. 60% é muita coisa. Pra quem joga Genshin sabe que pra atingir 60% de taxa é muito substatus em artefato. Ele não precisa. Você pode buildar ele full dano crítico com ataque por cento e dar dano só na ult. Além dessa taxa crítica, quando a sincronia da alma tá ativa, aumenta o dano crítico por um turno e aí ele causa o dano de gelo dele. Comparado com outros personagens da caça, o scale da ultimate dele não é tão alto, mas o boneco ganha 75 de taxa só em passiva. Então, se você não precisa de taxa, você só vai botar dano crítico e ele vai dar muito mais dano. Não parando por aí, na ascensão 2 do personagem, ele dá um dano adicional para inimigos que têm fraqueza a gelo, baseado em 30% do ataque dele. Na ascensão 4, quando ele tiver com o link da alma ativo, ele recebe resistência a efeito, 20% de resistência a efeito. E na ascensão 6, quando ele aciona um crítico, ele aumenta a velocidade em 10% por 2 turnos. Então, todos esses aumentos de dano que você ganha são úteis pro início, pro mid-game, late game, porque o boneco escala muito fácil. Ele é um dos poucos bonecos que você não tem desvantagem em botar um suporte que buff, porque você vai ter taxa e dano crítico bom pra ele. Então, Bronya e Ting 1, desde o início do jogo, com ele já tem muito valor. Mesmo que buff de ataque por cento não escale tanto no início do jogo, como ele tem esse monte de taxa crítica passiva, já vale mais a pena pra ele. Então, desde o início do jogo, você já consegue ver essa vantagem. De Lightcone, o da Cilly provavelmente é o mais forte para ele, aumenta a taxa crítica. Quando o usuário está em batalha, para cada 10 de velocidade que passe dos 100, ele aumenta o dano do ataque básico e da habilidade, e aumenta o dano crítico da Ultimate. Esse efeito ele acumula até 6 vezes, é muito bom para ele. Em segundo lugar, tem o Lightcone do próprio Yanqing, aumenta o dano crítico do usuário. Quando o ataque básico ou a habilidade não for um acerto crítico, aumenta a taxa crítica por um turno. Esse efeito ele só ativa uma vez a cada 3 turnos, você vai usar esse mais pelo dano crítico. E esse Lightcone ele também é farmável, você pode ir dando tiro, juntando e resgatar ele na própria loja do jogo. Além desses dois, tem outra opção 5 estrelas, que é o Navegando no Mar de Estrelas.
Esse Lightcone ele é farmável, você consegue pegar ele no universo simulado, aumenta a taxa crítica do usuário, aumenta a taxa crítica com inimigos que estão com HP abaixo de 50%, e quando você derrota o inimigo, aumenta o ataque por 2 turnos. É um Lightcone 5 estrelas, farmável também, em 2 semanas você consegue pegar ele, e por mais que precise derrotar o inimigo para aumentar o ataque, a maioria das salas que você faz, coisa do tipo, sempre tem um inimigo extra, até quando é boss invoca minion, então é muito fácil pegar essa passiva. Além desses 3 5 estrelas, tem outras opções 4 estrelas. No caso dessas 4 estrelas, você vai utilizar até farmar a 5 estrela do universo simulado, então elas são mais um quebra-galho. A primeira opção seria o do Danheng, aumenta o ataque do usuário, se tiver 2 inimigos ou menos, aumenta a taxa crítica. É muito útil para ele também, você vai conseguir critar bem nas skills, então pro início de jogo é um quebra-galho muito bom. Outra opção é o da Susheng. Para cada hit que você dá no mesmo alvo, você ganha um buff de dano. Isso pode estacar até 5 vezes e o efeito se perde quando você muda de alvo. É muito bom para lidar com boss. Para salas que tem muito inimigo não é tão útil assim, porque você vai ter que ficar trocando de alvo, mas contra boss é muito bom. Tem uma opção que você ganha de graça, que é um que tem a própria foto do Yanqing. Depois de entrar em batalha, aumenta a velocidade e o dano do personagem. Quando você toma dano, você perde esse efeito. Aí esse efeito ele retorna no final do próximo turno do usuário. E como o Yanqing já tem todo aquele negócio de não ser alvo, de você ter que proteger ele para não perder a passiva, esse Lightcone ele comba bem, é um quebra-galho muito bom. Além desses 3 que eu falei, tem outras 2 opções T4, mas eles não combam tão bem com o Yanqing. Um deles aumenta a taxa crítica e quando você acerta crítico, tem uma chance de limpar um buff no inimigo. Esse daqui ele é mais para utilidade, não agrega muito no dano do próprio personagem, então eu não recomendo. Se eu não me engano, ele é do passe de batalha. O outro também é de gacha, ele aumenta o dano do ataque básico e da skill. Esse efeito ele aumenta um extra quando a energia do personagem está no máximo. Isso aqui não comba no Yanqing porque ele não quer dano no ataque básico e na skill. Ele quer dar dano estourado na ult. Não é um Lightcone muito bom. Se você só tiver esse, pode estar usando nele, é um quebra-galho até você conseguir os 5 estrelas. E depois você passa esse para outro personagem que vai utilizar melhor. Artefato não tem muito segredo, você vai estar utilizando o próprio set de gelo, você pode usar ele completo ou usar 2 peças dele e 2 peças do de ataque por cento. Pelo que eu vi, o pessoal está recomendando mais 2 de ataque por cento, mas como a gente ainda não chegou no late game, atualmente no máximo tem gente nível 40, não é bom tomar como base por enquanto. Isso aqui é uma coisa que ainda está em análise. Pro set de ornamento planetário, de início você vai estar utilizando o da estação espacial. Ele aumenta o ataque em 12%, quando a speed passa de 120, aumenta em 12% extra. É muito bom de início, é um dos poucos que você vai ter disponível. E lá na frente você vai estar trocando ele pelo set que aumenta a taxa crítica em 8%. E quando a taxa crítica passa de 50%, a Ultimate e o ataque extra ganham um bônus de dano. Então isso aqui é perfeito para ir dar dano na Ultimate. Agora a gente vai falar um pouco sobre composição. Para começar, vamos falar dos personagens da Harmonia, que são personagens voltados para buff. Tanto a Bronya quanto a Ting-Yun tem muito valor com ele, porque elas buffam ataque, a Bronya dá dano crítico, limpa debuff, passa a vez para ele, então é uma coisa muito útil. Ting-Yun, além de buffar ataque por cento, ajuda na recarga da Ultimate, que é a maior fonte de dano dele, e ela também buffa dano bônus, então qualquer uma das duas tem muito valor para estar utilizando com ele. Além disso, você também pode estar utilizando personagens que aplicam debuff, que seriam personagens da inexistência. O Elt com ele é muito bom. Como eu expliquei no guia do Elt, ele dá aprisionamento que faz os inimigos perderem turno. Se o inimigo perde turno, ele não te ataca e você mantém a sincronia da alma, ou seja, é um combo muito bom. Além disso, o Elt ele dá lentidão nos inimigos e ele também aumenta o dano que eles tomam. Então, para início, o Elt seria um combo muito bom. Eu peguei os dois no Closed Beta 3, eu fui usando eles e passou tudo com muita facilidade. É um combo que eu recomendo muito. Além do Elt, tem a Pela, ela reduz a defesa do inimigo, isso também agrega bastante no dano dele. Também tem muito valor com ele personagens da preservação. Gepard, ele dá escudo em área, ele aumenta a chance de ser focado, então isso já ajuda muito porque você não quer que o Yanqing tome dano, o escudo vai ajudar ele a não tomar dano. E como a chance do Yanqing ser focado é menor quando ele tá com sincronia da alma, o Gepard vai estar lá para tancar o dano.
Outra opção além do Gepard, protagonista de fogo. Ele tem taunt, esse taunt quebra um galho enorme, é muito útil porque os inimigos sempre vão acertar ele. E uma coisa que você tem que manter em mente tanto pro protagonista de fogo como pro Gepard é que se você for usar um dos dois, você coloca ele em uma ponta do time e bota o Yanqing na outra ponta. Porque tem inimigo que tem dano em área. Se você deixar os dois do lado, o inimigo vai bater no protagonista e vai pegar no Yanqing. Aí você acaba perdendo a sincronia da alma por causa de um hit em área. A 7 de março, ela também é muito boa na preservação. O único problema dela é que quando você coloca o escudo, os inimigos focam mais o alvo que tá com escudo. Pode ser que os inimigos comecem a focar o Yanqing, quebrem o escudo e você perca a sincronia. Não deixa de ser um combo muito bom, você pode manipular um pouco isso, colocando um personagem da destruição e usando a Março pra botar escudo nele. Aí como o personagem da destruição tem mais chance de ser focado, com o escudo da Março praticamente ele sempre vai ser alvo. Aí você vai ter um sub DPS que vai estar tomando os hits pra bater junto com o Yanqing. Já aproveitando esse gancho, eu vou falar de dois personagens da destruição que são muito bons pra isso. Primeiro, é a Clara. Como eu falei no guia dela, ela serve como sub DPS incrível. Você puxa o foco pra ela, os inimigos vão ficar atacando, ela vai dar o próprio dano dela, enquanto o seu DPS fica tranquilão lá. Outra opção, protagonista físico. Ele é muito forte, ele tem uma curinha fora de batalha. Ele é um personagem que agrega muito, as skills dão muito dano, então vale muito a pena estar utilizando ele. Hulk e Arlan também funcionam, mas o foco seria mais nesses dois, protagonista físico e Clara. Pronto, aqui a gente finaliza as recomendações. O personagem em si, ele é muito forte mesmo. Pra dano em alvo único, eu creio que ele seja um dos melhores que a gente tem atualmente, porque o tanto de buff que ele ganha sozinho tinha uma coisa incrível. Quando eu usei ele no Closed Beta 3, eu não senti nenhuma dificuldade do início até o mid-game. Farm de artefato também é uma coisa que você não vai se preocupar, porque o jogo ele vai te dar um conjunto de 4 estrelas do set de gelo. Então, toda a progressão dele é muito gostosa, porque você basicamente se entope de buff e fica tranquilão. Eu acho até engraçado você se entupir de buff, porque parece que tá tentando compensar algum nerf que teve por ali. Não sei, eu acho que estão tentando compensar alguma coisa. Mas no geral é isso mesmo. Se você gosta de personagem com muito dano em alvo único, ele é um personagem feito pra você. Eu, como não sou muito chegado, acabei trocando ele no Closed Beta 3 por personagens que davam dano em área. Mas, mesmo assim, pra dano em alvo único, sempre que precisava eu tava usando ele lá. Não largava de jeito nenhum. O boneco não decepciona. Bom, e a gente finaliza por aqui. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e recomendar para os seus amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.